nesse nosso último encontro, né, desse curso, dessa formação continuada, nós vamos tratar sobre a proposta curricular do Estado da Paraíba para o ensino de música na educação infantil e ensino fundamental. Inicialmente faremos uma breve revisão do que vimos no encontro anterior. Então nós vimos que a educação infantil, né, a BNCC, ela vai trazer 2 eixos estruturantes. Quem é que lembra quais são? Os 2 eixos estruturantes são as interações e as brincadeiras, né? Na verdade, esses eixos, eles não surgem a partir da BNCC, mas sim das diretrizes curriculares nacionais de educação infantil. Ela surge a partir da resolução do Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Ensino Básico, a de número 5, no ano de 2009. Esses eixos, eles são articulados e a BNCC vai trazê-los tendo como referência essas diretrizes. Traz ainda os direitos, né, de aprendizagem e os campos de experiência, onde a música tem um espaço privilegiado no campo traços, sons, cores e formas. Vimos também que cada etapa é uma parte do processo e que se chega ao ensino fundamental com a transição entre essas 2 etapas da educação básica, né? Onde requer muita atenção para que haja um equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo a integração e continuidade do processo de aprendizagem das crianças. É aquela fase onde a gente passa, né, da educação infantil para o ensino fundamental. No ensino fundamental, a música ela é uma das linguagens do componente curricular arte e esse tem sua abordagem articulada em 6 dimensões. Aí são elas: a dimensão da criação, que refere-se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam, produzem, constroem. A dimensão crítica refere-se às impressões que impulsionam os sujeitos em direção às novas compreensões do espaço em que vivem. A estesia refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço, ao tempo, aos sons, ao som, à ação, às imagens, ao próprio corpo e aos diferentes materiais. A expressão, que refere-se às possibilidades de exteriorizar e manifestar as criações subjetivas por meio de procedimentos artísticos, tanto em âmbito individual quanto coletivo. A quinta dimensão é a fruição, que refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura para se sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e culturais. E a reflexão, que refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações sobre as fruições, as experiências e os processos criativos, artísticos e culturais. Então, seguindo para a proposta curricular do Estado da Paraíba, para a educação infantil e ensino fundamental, nós vamos ter um documento norteador mais próximo da realidade escolar paraibana, dessa que nós vivenciamos na prática, né? Com base, é claro, na BNCC, e ela é ainda bastante densa, né? E requer uma atenção da rede, das unidades de ensino, no sentido de não adotar ou não adotá-la apenas no formato daquele corte e cola, na tentativa de se concretizar como um currículo, né? Aquilo que a gente viu também em referência à BNCC serve para a proposta curricular do Estado. Essa atenção na hora de converter isso diretamente, ou de concretizar isso no currículo, não fazer apenas o corte, o recorte e cola. Nela nós vamos ter o seguinte: em relação à base legal para o ensino de música, eu vou chamar a atenção para algo que eu encontrei lá, de uma referência que se encontra nessa proposta, mas que já não é mais válida, certo? Ela está lá presente na proposta, mas ela não é mais válida, que é justamente
A Lei 11.769, que eu já apresentei ela lá no nosso primeiro encontro, que alterou o artigo 26 da LDB, trazendo em seu inciso sexto que a música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do componente curricular do que trata o artigo 2º desse artigo. Do que trata o segundo desse artigo. No caso, fala que é o seguinte: música é componente curricular de arte, mas não deveria ser exclusiva. Então, gerou a interpretação de que, de fato, tens que ter um profissional de música para lecionar. Mas, o que aconteceu? Esse artigo, esse inciso que foi alterado pela 11.769, ele deixou de existir. Então, passa a vigorar agora esse texto aqui. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o inciso segundo desse artigo, no caso, o componente curricular de arte. Então, isso aqui não é mais válido, isso aqui também não é mais válido. Então, na hora de vocês estarem estudando a proposta curricular do Estado, traduzindo ela para o currículo da escola, quando chegar na parte de música, observem isso aqui, porque lá está, digamos assim, desatualizado em relação à legislação vigente, tá? Acho que foi alguma coisa que passou despercebido. E outra coisa é que, quando ocorreu essa mudança, o Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Ensino Básico, ela lançou uma diretriz. Eu vou colocar essa diretriz lá no grupo para vocês. É um documento não é muito longo. E esse documento vai dizer que quem tem que dar aula de música na escola é justamente o licenciado em música, podendo ser aproveitado o profissional da rede ou profissional do campo de atuação daquela administração, daquela gestão, com experiência a fim de somar, mas que é propriedade, ou melhor, o ensino de música corresponde a uma atribuição que é dada ao especialista em música para ensinar música, no caso, que é o licenciado em música, tá? Eu vou colocar essa diretriz lá para vocês. É importante tê-la até para defender também, muitas vezes, um espaço, não só do professor de música, mas que vocês possam ter a consciência de que, em determinada situação, ao ser imposto isso para vocês, vocês usam a lei e dizem, olha, nós fazemos até certo ponto. Claro que essa lei também não pode ser vista de forma isolada, mas vocês com ela, vocês podem ter o argumento de dizer, olha, nós fazemos até certo ponto, porque até certo ponto que nos corresponde. A partir daqui já é do especialista, tá bom? Assim como, por exemplo, um professor de música não tem propriedade para dar aula de matemática, um professor de geografia não tem propriedade para dar aula de português, e assim vai, certo? Ok? Então, eu vou colocar essa diretriz lá também depois para vocês. É mais uma fonte que vocês podem consultar, podem usar, tá certo? Então, partindo desse marco regulatório e de outros, né? Esse é o que vale. A, Partindo desse marco regulatório e de outros, né, como eu falei anteriormente, na educação infantil se mantém os eixos, ou seja, a proposta curricular ela mantém, ela traz esses eixos novamente, ela mantém os direitos de aprendizagem e os campos de experiências trazidos pela BNCC. Mas eu destaco aqui essas palavras-chave que são reconhecimento do pertencimento cultural. Isso é bem enfático lá no documento, na proposta curricular, e ela vai trazer dados que apontando, na verdade, que o povo paraibano é constituído pela miscigenação de brancos europeus, índios nativos e negros africanos.
apesar desse grande entrelaçamento, digamos assim, racial, evidencia a predominância de alguns grupos étnicos em determinadas regiões ou micro-regiões do estado, né? Como são os casos dos povos ciganos, que está aí apresentado no mapa, as comunidades quilombolas, que estão destacadas em vermelho, e os povos indígenas, que aparecem marcados em verde, né? Temos aqui, está mais presente aqui na área litorânea. Então, esse reconhecimento do pertencimento cultural das crianças e de suas famílias tem efeito no currículo a ser construído, a ser organizado pela instituição educacional, pelos professores, pelas próprias crianças e pelas famílias, no sentido de que essa organização ela deve garantir ações que proporcionem experiências e interações voltadas para o desenvolvimento integral das crianças, concebendo-a ou concebendo-as em todo o processo como sujeitos de direito, capazes de se expressar desde cedo, que nas interações com os adultos não apenas recebe influência, mas influencia, constrói e se reconstrói na relação com o outro, né? Então, no ensino de música, isso se reflete quando há o espaço para que a criança traga, compartilhe e amplie seu repertório e conhecimento musical antes vivenciado pela comunidade na qual está inserida, em outras palavras, oportunizar o espaço para diferentes gêneros musicais e suas diferentes características, como os instrumentos, forma de transmissão e de organização estrutural como um todo. Então, por exemplo, uma escola que se encontra ah, inserida em uma comunidade cigana, né? Então, será que trazer Beethoven, trazer Mozart, trazer Luiz Gonzaga, desconsiderando a música cigana, né? Ou de modo a deixá-la à margem ou oprimir essa expressão em detrimento à outra, será que estamos fazendo correto? Claro que não, lógico que não, né? Então, considerar no sentido de que seja possível ampliar o repertório cultural como um todo, que ela se identifique com a música que é de pertencimento dela, como também possa ampliar para o Beethoven, para o Mozart, para o Luiz Gonzaga, enfim. Isso. Hora ou outra a gente se depara com a situação que é o seguinte: é preciso ponderar certas situações. Por exemplo, no início do ano, uma cidade bem próxima aqui, da que eu trabalho também, houve uma polêmica em relação ao hino nacional que os alunos levaram no primeiro dia de aula para fazer a abertura lá. Um hino nacional, ele estava estruturado em cima das batidas do funk e tal. Enfim, o que que acontece com isso? É necessário entender que, por exemplo, determinadas situações, determinadas músicas, o contexto como um todo não se encaixa em um processo educativo, entendeu? Então, é preciso conduzir o trabalho para que isso fique claro para os alunos. No caso do hino nacional em ritmo de funk, há uma questão que é básica, que é o seguinte: o hino nacional ele é regido por lei e ele só pode ser executado de acordo com está na lei, de nenhuma outra forma. Então não é porque o funk é ruim, não. É porque o hino nacional não pode ser tocado de outra forma, entendeu? Executado de outra forma. Existe uma lei que legisla sobre ele. Aí depois vem aquela polêmica, gera aquela coisa, aí eles colocam uma coreografia que para algumas pessoas é considerada obscena, etc e tal. Aí gera toda aquela polêmica, aquela confusão, aquele desconforto. No Brasil, às vezes a gente esquece de consultar a base, entendeu? Então a base para o hino nacional, ela é única, entendeu? E ela é muito clara, sabe? Não só sobre o hino nacional, como os símbolos oficiais. Então,
Até a tonalidade, ou melhor, as tonalidades, elas são instituídas por lei, certo? Então, você também não pode tocar em qualquer tonalidade o hino, tá entendendo? Então, há uma série de restrições sobre. Então, as pessoas não conhecem isso, aí dizem, é porque está com preconceito, é porque está com isso, está com aquilo, mas não é, é uma questão de base legal, entendeu? Ele vai trazer sobre a importância que o estudante tenha a oportunidade e acesso a ser ouvinte, intérprete, improvisador e compositor dentro e fora da escola, que eu estou olhando aqui, pessoal, porque eu acompanho a passagem dos slides também pela tela do celular, para que eu tenha certeza de que está aparecendo para vocês também. Então, o ensino de música deve ser levado de maneira inclusiva a todos e todas, é aquilo que eu tinha falado já no nosso segundo encontro, né? Às vezes monta uma banda na escola, um coral, e diz que a escola tem aula de música, só que aquela formação é restrita a um pequeno grupo de alunos. Então, a aula de música tem que ser para todos e todas. Na escola, é importante que o conhecimento musical prévio seja considerado, pois isso é gerado através das relações socioculturais, as quais a criança vivencia. Ainda há pouco eu falei sobre isso, né? A questão de considerar aquele conhecimento musical que já vem, que a criança já traz consigo. Por exemplo, eu me referi à questão da música cigana, né? Mas no CEAI é preciso ver aquela comunidade ali, os alunos, eles vivenciam que tipo de música, entendeu? Ver isso, tentar contextualizar, trazer para eles também a noção de que determinadas letras, né, elas estão fora do trabalho do contexto educativo, elas não se encaixam, digamos assim, na prática escolar, né? É preciso trazer isso para eles e mostrar por quê, né? Para os pais também, que já me relataram casos em escolas particulares, né? Escolas até de nomes, de um certo nome, de muito tempo já, escola bem tradicional, onde os alunos eles decidiram fazer uma performance e no meio dessa performance foi solicitado que desligassem o equipamento de som, né, porque a música era um pouco imprópria, digamos assim, para aquele momento, e os pais, né, que pagam muito bem a escola, chegaram para a coordenação e apontando o dedo e dizendo que aquilo estava gerando um transtorno para os jovens, para as crianças, porque eles queriam se expressar e não podiam, etc. E tal. Enfim, então isso é necessário estar claro para as crianças, para os jovens e nas oportunidades também para nas oportunidades possíveis também para os pais, para os responsáveis, né, dessas crianças. Sempre que eu estou em alguma reunião, eu peço muito, tomem cuidado com o que seus filhos escutam, assim como vocês têm cuidado com o que eles comem, com o que eles assistem, que a recomendação da carga horária mínima de 2 horas aula ao longo de cada semana, totalizando 80 horas aulas anuais, isso para música, certo? Para o ensino de música. Recomenda-se ainda que nenhuma situação seja causa de impedimento para a realização das aulas de música. Quando eu dava aula na escola técnica, os professores eles me compreendiam muito bem, sabiam que a estrutura da escola não permitia que fosse uma prática que, de certo modo, não gerasse um incômodo externo. Porque assim, nós tínhamos uma orquestra de metais, que eles produzem um som com muito volume, e hora ou outra, na prática, acabava interferindo na aula de outro professor, de outros professores. Mas eu tentava amenizar e tudo, eu nunca tive nenhum problema com isso, não, porque os professores entendiam que eu estava ali fazendo um trabalho
assim como eles, e que havia uma limitação do espaço físico da escola e não da prática em si. Então, às vezes, por exemplo, quando o professor Robson estiver com a turma do quinto ano dando aula de flauta, viu? Isso, é um processo, entendeu? E é preciso que toda a escola compreenda, passe por isso, faz parte, entendeu, do processo. De forma alguma isso é prejudicial, não. E há uma dimensão nova que surge na, na proposta curricular, além daquelas 6 que nós vimos, que é a dimensão relacional. Essa refere-se aos processos artísticos que tomam a esfera das relações humanas, como espaço de criação, visando estabelecer diálogos, vínculos baseados no respeito à diversidade cultural, social, econômica, intelectual, de corpos, de gênero, escolhas estéticas, etc. Né? Para tanto, a proposta sugere que, dentre as estratégias que sejam adotadas pelos professores, aquelas que privilegiem a criação colaborativa, em que o compartilhamento dos aprendizados com os colegas e com a comunidade escolar estejam sempre presentes, né? Os direitos de aprendizagem que a proposta vai trazer são 4, né? O primeiro é experimentar e explorar músicas, esse direito de aprendizagem em música, tá? Experimentar e explorar músicas de seu meio sociocultural, bem como do conteúdo produzido pela humanidade em diferentes momentos históricos, percebendo a música enquanto espaço para refletir sobre temas contemporâneos, como as diferentes formas de preconceito. Ó, já está ligado à questão relacional também, né? Conhecer os elementos básicos da linguagem musical, utilizando-se deles para expressar-se, explorando o corpo, a voz e as potencialidades sonoras de materiais e instrumentos musicais diversos. Comunicar-se a partir da música, gerando a interpretação, improvisação e ou composição. Nós temos muitos compositores nas nossas salas de aula, viu? Conhecer peças e jogos musicais, assim como artistas locais, regionais e globais dos mais variados gêneros e estilos musicais. Então, partindo para os objetivos, conteúdos e habilidades que nós temos no documento, eu vou tentar exemplificar tendo como referência a atividade sugerida no último encontro e como a adoção de uma sequência organizada de acordo com cada ciclo e suas respectivas séries, que é a indicação da proposta, elas oportunizam uma experiência significativa de ensino-aprendizagem. Então, vamos lá. Aqui nós vamos ter os objetivos, nessa primeira coluna. Na segunda, o cancioneiro infantil, que seria aqui, desculpa, aqui é o conteúdo, aqui objetivos, na primeira coluna vai ser sempre assim, objetivos, conteúdo e aqui a habilidade, certo? Que a gente também já fez a leitura desse código outra vez. Então, para o primeiro, segundo e terceiro ano, nós vamos ter explorar diferentes formas de registro musical não convencional, representando graficamente ou mesmo em áudio ou audiovisual os sons. Ao conteúdo seria o cancioneiro infantil, uma partitura criativa. Para o quarto e quinto ano, observe que o objetivo ele reaparece. Explorar diferentes formas de registro musical não convencional, representando graficamente ou mesmo em áudio ou audiovisual os sons. Muda-se o conteúdo, que é a notação musical, representação gráfica, partituras rítmicas, criativas, não convencional e convencional. A habilidade permanece. Para o sexto e sétimo ano, novamente, explorar e identificar diferentes formas de registro musical não convencional, representando graficamente e também em áudio ou audiovisual. Aí ele altera aqui um pouco o conteúdo, notação musical alternativa, notação musical formal, que seria a introdução à escrita e leitura de partitura. Aí nós vamos chegar já já ao exemplo.
A habilidade muda também, porque aqui já vai do sexto ao nono ano. Mais uma vez, ó, explorar, esse daqui do oitavo e nono ano. Explorar e identificar diferentes formas de registro musical, bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual. Aí já vai surgir aqui, ó. A escrita, ela passa a ser a musical formal, a criação e registro musical em equipamentos audiovisuais que fazem parte do cotidiano dos estudantes. Aqui mantém-se a habilidade porque se refere à mesma aí do sexto ao nono ano. Então, eu vou trazer aqui, vejam bem, como é que a gente vai trabalhar isso aqui, uma sugestão de trabalho, né? Então, vejam que nós partimos lá do primeiro até o nono ano com o mesmo objetivo. O conteúdo era alterado e a habilidade também em consequência da seriação, né, das séries. Então vamos lá. Lembra que eu vai aparecer aí para vocês, apareceu. Lembra que eu sugeri, né, a uma forma de registro alternativa, né, uma notação musical alternativa, onde nós teríamos os sons produzidos pelo homem em uma coluna, os sons produzidos pelas máquinas em outra coluna e os sons produzidos pela natureza em outra, né? Vocês lembram desse exemplo, sim ou não? Foi Sim, no último encontro. Pronto, joia. lembro Lá sim. só tinha homem e máquina, né? Eu não tinha colocado, ou melhor, tinha máquina e natureza, né? Eu não tinha colocado homem, né? Esse aqui seria uma percepção, um registro superficial. Daí é o seguinte, a partir desse mesmo formato, seria possível então fazer o seguinte trabalho. Agora nós vamos dividir em duas linhas. Os sons agudos, que são os sons mais fininhos, e os sons graves, que são os sons mais grossos. Então, uma pessoa falando, ela vai produzir um som mais agudo do que o som do arrastado de seu calçado pelo corredor da escola, digamos assim, certo? Ou mesmo uma mulher falando, uma professora falando, teria a voz mais aguda do que a voz do vigilante ou do supervisor que passou dando um recado na sala de aula no momento da atividade, ou que foi possível perceber ele conversando no pátio, no espaço da escola. Então, aí a gente já divide. Já há um registro mais elaborado, né? Há uma percepção, um trabalho de uma percepção mais elaborada. Os sons mais graves vão ficar na linha de baixo e os sons agudos na linha de cima. Do mesmo jeito, para os sons produzidos pelas máquinas. O que seria mais grave? O som do motor do ônibus que passa na frente da escola ou o som de da campainha da escola que tocou, entendeu? Ou mesmo de uma motocicleta que estava no pátio da escola, de algum funcionário, ele ligou e saiu, entende? Então, começar a registrar isso. No caso dos sons da natureza, poderia ser, por exemplo, qual é o som mais grave? É o som do vento, do pássaro cantando, né? É claro que seria o som do vento mais grave. Então o aluno iria colocar na linha de baixo. Aí partindo para uma série onde busca o aperfeiçoamento ainda mais elaborado desse tipo de percepção. Aí nós já teríamos, olha só, a divisão entre sons agudos, graves e agora surgiram os sons médios, né? Então, veja bem,
Aqui eu teria o registro do supervisor que tem uma voz bem grossa falando dos adolescentes do oitavo ano, nono ano, e aqui nós teríamos o som das crianças do terceiro, segundo, terceiro ano na escola. São vozes mais agudas, entende? Da mesma forma, procedendo aqui, aqui nós teríamos o som do ônibus, de um motor que foi acionado perto da escola, por exemplo, ali no CI tem aquelas máquinas da Vitamilho, né? Ali próximo, né? Não sei se dá para escutar da escola. Mas, por exemplo, o som daquelas máquinas seriam muito mais graves se nós comparássemos ao som de um carro, de um professor ou de alguém da escola que parou na frente, que seria em relação ao som da moto, do celular tocando, da campainha da escola, seria um som médio. Da mesma forma para os sons da natureza. Aqui estariam, por exemplo, os sons dos pássaros. Aqui teríamos o som do vento, né? E aqui talvez o som das folhas. Então, nós teríamos esse símbolo aqui, que é chamado de clave de sol, que é para os sons agudos, ou para os instrumentos agudos. Então, observem que todo esse significado, toda essa estrutura, ela já foi introduzida naqueles exemplos anteriores, nas séries anteriores, certo? Até nós chegarmos na notação formal. É claro que ainda seria possível escrever com uma percepção ainda mais aprimorada. Em cada linha dessa, o som real e tudo mais. Só que isso aí é um trabalho que demanda um certo tempo, uma certa habilidade, que vai ou que deve ser construída aos poucos. Aqui é só um exemplo, uma referência de como isso poderia acontecer em relação a esses conteúdos, esses objetivos e essas habilidades presentes, tanto na BNCC quanto na proposta curricular do estado da Paraíba. O exemplo mais ou menos. Então, nós estamos lá na sala de aula para registrar. Então, se ouvir os sons dos pássaros. Então, o pássaro é o quê? Agudo. Entendeu? Aí, de repente, ouviu-se o som do motor do ônibus. Aí veio para cá, grave. De repente, ouviu-se as vozes ou um barulho de uma máquina que tem na escola, que é de um som médio. Veio para cá. Você está entendendo agora? Tá, é a sequência do som que vai ouvindo e vai registrando. Isso, a sequência do som que foi escutado, que vier, que vai sendo registrado, entendeu? Entender. Ô, Josenildo, Certo? aí Pois não. sempre tem esse espaçamento de um para outro, porque, por exemplo, quando você botou em cima, né, aí quando vai botar na outra linha tem que ter um espaçamento. Nunca pode ser assim, um abaixo do outro. Assim, não, poderia ser, só Estrutura porque a gente está pensando em uma sequência lógica e que seja possível também entender que primeiro se ouviu os sons dos pássaros, eu sei. depois se ouviu, entendeu? Os sons Aham, É para dos. identificar a sequência, né? a Isso, uma sequência. sequência, exatamente. E é assim que funciona na notação formal, entendeu? Ok. Ela vai ter uma notinha atrás da outra, porque é lido da esquerda para a direita, Direita. certo? Na sequência, exatamente. Pega-se sempre da esquerda aqui para a direita, é assim que se lê, entendeu? Uhum. É igual a Ok. escrita, né? Isso, A entendeu? escrita também é. Ok. Isso, aqui e acolá a gente faz uns desafios, assim, é negócio do pessoal de música, entendeu? Virar a partitura e Essa, ler ela de cabeça para baixo, enfim. essa última clave é o quê? Você falou? Essa daqui é a clave de Fá. Ah, sim, agora entendi. Isso.
clave de Fá, essa daqui é a clave de Do Dó, dó e do e sol. essa daqui é clave de Sol. Ok. Dá alguns exemplos aqui, ó. Instrumentos como violino, trompete, flauta, vão usar essa clave aqui, são mais agudos. Instrumentos como viola, algumas notas para o trombone, na região média, vão usar essa clave aqui. O violoncelo, ok? Também. E aqui os instrumentos mais graves, como baixo, tuba. O piano ele vai usar tanto esse daqui quanto esse de cima aqui. O piano usa as duas, porque ele tem uma extensão tanto de notas muito graves quanto de notas muito agudas. Que a percepção melhor desse conteúdo assim seria na prática, né? Que a gente Sem teria uma dúvidas, absorção melhor, né? A gente faria essa sem dúvidas, distinção, Na prática seria bem melhor, realmente, né? com sem Mas certeza. dúvidas, sem dúvidas. Porque E a a gente, música, além da percepção, ela mexe com todo o sensorial, né? uhum, Auditivo, sim, o sim, corpo sem dúvida, sente, né? é, sem e dúvida. A gente trabalha tem com os essa, sentidos, né? Com os sim, sentidos, Totalmente, totalmente. a totalmente. gente tem essa limitação um pouco. Eu tinha vários exemplos em áudio também, só que fica dando. Aliás, a gente fica tendo dificuldade para lançar o áudio e o vídeo aqui no momento da aula. É, Para vocês chega só a imagem, não chega o som. Enfim, aí É, as coisas vão eu sendo sei, compartilhadas lá no grupo. é, é assim mesmo, a gente vai levando. Pronto, vamos levando, né? É, eu só tenho a agradecer, certo, a vocês. O importante é ressaltar que o fim não é aqui, não acaba aqui, né? Tantas outras possibilidades, sejam elas metodológicas, além das formas de avaliação que não foram discutidas nessas oportunidades que nós tivemos, mas que, sem dúvidas, eu acredito que o compartilhamento nos nossos encontros, eles foram válidos e nos deixaram com mais propriedade e recursos para a atuação na sala, fora dela também. E em nome da UFCG, eu agradeço a vocês, a paciência de vocês, ao professor Robson, ao professor João Walter, a cada um de vocês que estão aqui ainda. Peço desculpas por algum equívoco e fico à disposição de vocês para o que eu puder contribuir, tá certo? Meu muito obrigado.